Muito bem, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esse dia de frio e de calor, porque eu realmente já não sei mais se está frio ou se está calor, né? Porque ontem estava calor, hoje está frio, mas pode ser que até o final do dia fique calor, porque ontem o dia começou calor e até o final do dia ficou frio. Então eu já não sei mais se é frio ou se é calor ou se é frio, né? Quem poderá dizer? Mas fica frio aí, vamos lá então. Maravilha. Vamos orar e entregar essa manhã nas mãos do nosso Senhor e pedir para que Deus nos dê entendimento a respeito da sua palavra. É a última aula nossa sobre justiça bíblica versus justiça social. Espero que a gente consiga terminar bem, como começamos, né? E que seja um tempo bem proveitoso e agradável. Vamos orar então. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque podemos, como povo de Deus, nos reunirmos pela manhã para estudarmos a Tua palavra. E como é bom, Deus, poder ter esse tempo, separar esse tempo, para estudarmos, para ouvirmos, para entendermos a respeito das coisas do Senhor. Porque é elas que realmente fazem diferença em nossa vida, e é o entendimento da Tua palavra que guia os nossos passos, guia as nossas atitudes, guia a nossa vida no nosso cotidiano. Entregamos essa manhã nas Tuas mãos e pedimos ao Senhor que fale conosco através da Tua palavra. Oramos assim no nome de Jesus, amém. Muito bem. Justiça bíblica versus justiça social. Essa é a nossa última aula. Ufa, né? Rendeu esse tema, né? Foram quase 3 meses falando sobre isso. E agora a gente chega à conclusão, então, o final da aula e o final do tema, e que seja de fato um tema tenha sido um tema e um momento bem importante para nós como igreja, e também para o entendimento nosso a respeito do que a palavra de Deus fala a respeito desse assunto e desse tema. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre paz, beleza e justiça. E o que tem a ver justiça bíblica versus justiça social com paz, beleza e justiça? Vamos entender. Vocês estão reconhecendo essa foto aí? Que foto é essa? Sim, dá uma olhadinha. Não conseguiu? Não? Está muito pequenininha, né? É a quadra, é essa mesmo, é a quadra. É a quadra. Isso, é a construção lá do nosso terreno lá, certo? Quando você pensa assim em construção, o que é necessário para que uma obra ela seja bem feita? O que precisa existir para que uma obra seja bem feita? Eu quero ouvir. Tem que ter um bom projeto, tem que ter uma boa fundação, tem que ter bons profissionais, que mais? Tem que ter dinheiro, isso é importante, né? Mas eu posso ter muito dinheiro, mas a construção ser uma porcaria, né? Mas eu preciso ter um bom projeto. Mas a construção pode também, mesmo com um bom projeto, a construção pode ser uma porcaria também, né? É possível, né? Se for mal executado, né? Então eu preciso de gente boa, né? Para conduzir a obra, para fazer com que a obra aconteça bem, né? E eu preciso ter a fundação, material bom. Isso é importante também. Isso é importante. Sabe que essa história de material bom é um negócio engraçado. A minha sogra, ela foi confeiteira durante anos. Alguns aqui, acho que até
chegaram a provar dos quitutes e delícias que ela fazia, né? Bolos e muitas outras coisas. Uma confeiteira assim extraordinária. E uma das coisas que ela falava e ela não abria mão era dos ingredientes. Ela não abria mão dos ingredientes. Ela falou assim: eu coloco coisa boa, é caro. Não era barato, não. Mas o ingrediente era coisa boa. E era isso que tornava a comida gostosa, né? Agora, claro, eu posso ter comida maravilhosa, eu posso ter um ingrediente maravilhoso, mas ser um negócio super mal feito. Esses dias eu vi uma pessoa fazendo um pudim na internet, aqueles videozinhos, né? Aí a mulher virou lá o negócio, colocou lá o negócio tal no prato, tal, virou. E aí aquele suspense todo, né? Uau, vai ser um baita de um pudim. Quando ela tirou o negócio, eu falei assim, pô. É triste isso, né? Eu quase chorei de tristeza quando eu vi o pudim se desfacelando, assim, né? Então, aí você vê, né? O ingrediente pode ser ótimo, né? Mas se não for bem feito, se não for bem executado, se não for bem planejado, se não tiver os ingredientes certos, né? Então, para que uma obra possa ser bem feita, para que ela possa ser bem construída, eu preciso ter todos estes elementos em harmonia, certo? E quais seriam as consequências se a obra for mal executada? O que acontece? Sim, perco dinheiro, prejuízo, prédios que desabam, casas que, né? Certo? A construção no lugar errado, a gente viu agora há pouco aí no começo do ano, aquelas chuvas lá em Petrópolis, e aquelas casas que foram construídas em locais irregulares, né? E aí quando vem a chuva, a terra ela vai se desfazendo com a água, né? E aí a casa, pum, e aí aquele monte de gente, né, acaba perdendo a vida por conta disso. É terrível, né? Muito triste isso. Então, se uma obra ela é mal executada, você tem perdas, muitas perdas. Algumas são só apenas perdas financeiras, né? E outras não, certo? Outras são perdas de vida mesmo, né? Mas o que será que tudo isso tem a ver com justiça bíblica? A noção bíblica de justiça, a noção bíblica a respeito do que é justiça, ela é extremamente abrangente, e a gente viu isso ao longo de todas as aulas, mas ela também é muito prática. Mas além de ser abrangente e prática, ela é elevada, extremamente elevada e maravilhosa. Quando você olha para a palavra de Deus e olha do ponto de vista da justiça de Deus, ela é absolutamente em si perfeita. A justiça de Deus, ela é absolutamente perfeita em todos os seus aspectos. Em todos os seus aspectos. E em todas as esferas de atuação da justiça de Deus. Então, quando eu penso em justiça, e eu penso em justiça não do ponto de vista humano, mas eu penso em justiça do ponto de vista bíblico, ela é inerrante, porque a Bíblia é inerrante, porque a palavra de Deus é inerrante. Então, a justiça de Deus ela é absolutamente elevada e absolutamente maravilhosa. Deus está reconciliando. Sabe o que é reconciliar, gente? O que é reconciliar? O que é reconciliação? Reaproximação, vamos desenvolver um pouco mais. Isso. Então, reconciliar é fazer com que um relacionamento que foi quebrado seja novamente unido. Certo? Então, quando eu penso a respeito da reconciliação de Deus,
O entendimento é de que Deus está reconciliando a humanidade consigo mesmo, e como resultado disso, dessa operação, tudo é reconciliado com Ele. A criação de Deus, ela é perfeita. A criação de Deus, ela é perfeita e harmoniosa. Quando você olha para aquilo que Deus criou e a forma como Deus criou e a forma como Deus fez para que a humanidade se relacionasse com a criação de Deus, com a criação dele, você enxerga claramente a perfeição dentro deste processo. O homem se relacionando com outro homem, o homem se relacionando com a criação se relacionando com o homem. Este relacionamento, ele foi absolutamente perfeito quando foi criado por Deus. E antes de existir o pecado, todas as coisas, elas estavam em perfeita harmonia. Não existia os problemas que nós temos hoje, os problemas sociais, os problemas ambientais, os problemas relacionais, eles não existiam. Tudo funcionava em perfeita harmonia. Todas as coisas estavam sendo conduzidas de forma perfeita e harmoniosa. E o Espírito de Deus estava presente junto com o homem e junto com a criação. É interessante porque a Bíblia, ela usa e ela tem diversas imagens arquiteturais para falar a respeito da criação de Deus. Abre a sua Bíblia aí, em Jó capítulo 38. Jó 38. Nós vamos fazer a leitura de 4 a 6. Esse texto aqui, ele é bem conhecido, tá? É quando Deus começa a falar com Jó. Lembra? Existe toda uma discussão aqui, um embate e tudo mais. Jó começa a se queixar e tal, e aí Deus fala assim, peraí. Presta atenção. Versículo 4. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e jubilavam todos os filhos de Deus? As perguntas que Deus coloca aqui para Jó são perguntas que mostram a respeito da criação de Deus. Então Deus está perguntando, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Nós falamos sobre construção, né? E uma das coisas que a Vanilda falou foi em relação à questão dos fundamentos. Para que uma construção possa existir e ser segura, eu preciso ter fundamentos sólidos, firmes. Tem que estar fundado lá na rocha. Eu tenho que buscar terra firme para pôr o fundamento quando eu vou construir alguma coisa. Se eu não fizer isso, o que acontece, gente? Desmorona o negócio, certo? Então, Deus está falando, aonde você estava quando eu coloquei os fundamentos? Ou seja, Deus usou
todas as regras de engenharia, só que sem o erro de cálculo dos engenheiros, porque era Deus quem estava calculando. E aí ele fala a respeito das medidas, né? Quem a mediu com um cordel? Quem que colocou as dimensões, os espaços, as profundidades, as alturas? Quem que fez isso? Não era, eu não precisava usar HP 1455738C965. Nem sei, mas nem lembro mais o nome da... Como é que é, Paulinho, o nome daquela... 47G. Eu cheguei perto dos números, né? HP 47G. Deus não precisou usar HP 47G, certo? Quando ele estava criando, ele estava usando as medidas que são absolutas dele, sem falhas. Onde estão fundados os alicerces, ou quem lhe assentou a pedra fundamental, ou seja, ao olhar para a palavra de Deus, nós conseguimos enxergar com absoluta clareza a forma com que Deus criou todas as coisas. E viu Deus que isso era o quê? Bom. E viu Deus que era bom, era perfeito. A criação de Deus é absolutamente perfeita. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para se relacionar com Deus. Quando Deus cria a mulher, Deus a faz de forma absolutamente perfeita para que Adão pudesse se relacionar de forma absolutamente perfeita com a mulher, com o seu semelhante, com o outro homem. Todos estes elementos da criação, eles são absolutamente fundamentais para entendermos a respeito deste alicerce chamado justiça. Deus, no princípio, construiu o mundo não para que fosse simplesmente a nossa casa, mas para que fosse a sua habitação real. Abra sua Bíblia aí em Isaías 66. Isaías 66, de 1 a 2. Abriram aí? Fala amém, quem abriu? Amém também, que eu também abri. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós, e qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Percebe? Deus, ao criar o mundo, ao criar todas as coisas, ao criar o homem, Ele fez para que a criação dele fosse também a habitação dele. Deus habita no meio da criação dele. Nós somos criação de Deus. Todas as coisas que existem são resultados da criação de Deus. Tudo que nós usamos foi criado pelo homem, que foi criado por Deus. Logo, todas as coisas foram criadas por Ele. E quando Deus então cria a humanidade, quando Deus cria todas as coisas, Ele faz isso para que Ele pudesse habitar e viver no meio da criação dEle, junto conosco. Nós estamos juntos com a criação de Deus. O alicerce, então, dessa casa construída por Deus é, então, a justiça e a retidão. Abra sua Bíblia em Salmos 9:8.
O texto diz: Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Vai agora para Provérbios 4:11. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Agora volta para Salmo 25, 21. Salmo 25, 21. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. O alicerce da construção foi a justiça e a retidão. Os fundamentos dessa criação foram construídos em cima da justiça e da retidão. Quando você olha a atuação de Deus ao longo da história, ao longo de toda a palavra de Deus, a justiça e a retidão se fazem presente em todo momento. Deus fala: não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Deus fala isso lá para Josué. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Deus fala isso para Moisés. Deus vai falar isso lá na frente para os juízes. Deus vai falar isso depois lá para os reis. Deus vai o tempo inteiro dizendo: olha, não se desvie, sigam firmes, obedeçam as minhas palavras, os meus mandamentos, os meus estatutos. Sigam firmes e andem retos nos meus caminhos. E hajam com justiça. Quando você olha a história de Davi, é uma história incrível. Você vê a forma como Davi foi tratado com injustiça, porque Saul estava procurando ele sem ele ter culpa nenhuma. E depois, quando Davi assume o trono, desde o início ele busca a justiça. As atitudes, as ações, os comportamentos, as decisões de Davi são sempre baseadas na justiça. Se consegue entender de forma muito clara, assim, cara, faz todo sentido, porque ele viveu uma experiência de injustiça e aquilo criou dentro do coração dele uma indignação contra aquilo que é errado. Então o tempo inteiro ele ficava julgando o povo com muita justiça e buscando o tempo inteiro a retidão. E aí você olha para os salmos escritos de Davi, Davi fala isso a respeito da justiça e da retidão o tempo inteiro. Então Deus valoriza a justiça e Deus valoriza a retidão, porque estes são os fundamentos, as bases da criação de todas as coisas que ele fez. O problema dessa história toda aí é um negocinho chamado pecado, né, gente? Esse é o problema. Porque o pecado, ele vai acabar com isso. O pecado, ele vai absolutamente contra a criação de Deus. O pecado, ele destrói aquilo que Deus criou, que é algo absolutamente bom, maravilhoso, perfeito e harmonioso. Ele acaba com isso. É a desconstrução da construção de Deus. O pecado, ele destrói o que Deus fez. O pecado, ele acaba com a criação de Deus. Ele quebra os relacionamentos, ele quebra o relacionamento que eu tenho com a criação de Deus. Por isso que a gente vive um ambiente altamente injusto, corrupto e todo torto. Por causa do pecado. Simples assim, gente. Percebe? Quando eu olho para
para o entendimento bíblico a respeito da justiça de Deus, eu preciso colocar o elemento do pecado no meio dessa história para ter a compreensão correta a respeito daquilo que Deus fez, que era perfeito, harmonioso, lindo, maravilhoso, e aí eu vejo o pecado entrando dentro dessa história e acabando com tudo isso. O nosso egocentrismo original resultou em profunda maldade social. E aí vieram as guerras, os crimes, o desmoronamento da família, a opressão, a injustiça. O que vivemos hoje é absolutamente fruto do pecado. Simples. Tudo que entra no mundo depois do pecado, entra tudo torto, tudo desviado, tudo errado. Está entendendo? O que vivemos como sociedade é fruto do pecado. Aí você vai falar assim, Robson, até aí, cara, nenhuma novidade. Até aí eu já sei, você sabe, eu sei, todos nós sabemos disso. Sabemos as consequências do pecado e sabemos o que ele trouxe. Mas é importante que a gente relembre isso para que a gente possa ter um entendimento lá na frente da aula a respeito de como nós devemos agir diante da injustiça no mundo. Porque se Deus criou todas as coisas perfeitas, e se Deus... e se o pecado ele destrói essa criação, existe uma solução para a busca desta quebra do relacionamento. A gente já sabe, mas eu vou falar um pouquinho dela mais para frente. Primeira coisa que eu queria trazer hoje é que a justiça, ela é o shalom de Deus. A justiça é o shalom de Deus. A justiça, ela traz a paz de Deus. Fazer a justiça significa viver de modo que a gente consiga criar uma comunidade forte, aonde as pessoas tenham chance de se desenvolver. Olha só que interessante. Essa semana, o pessoal do Adam me procurou. Vocês sabem quem é o pessoal do Adam? Essa pergunta foi boa, hein, Valmir? Essa foi, não foi? O seu Francisco, vocês sabem quem é? Ah, tá vendo? Dei a dica, dei a dica. Alternativa A, Adam. Adam é a associação esportiva que foi criado pelo seu Francisco lá no Cerejeiras, com as crianças, que usa o esporte como uma forma de auxiliar aqueles meninos e aquelas crianças. Então eles me procuraram para conversar e falaram assim, Rob, você podia ajudar a gente a elaborar um pouco melhor o planejamento e definir algumas coisas? Eu falei, claro, é um prazer, né? Se eu puder ajudar, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Então vamos conversar. Aí nós sentamos para bater um papo, foi uma tarde e noite bem agradável na casa do Lopes. Nunca tinha ido na casa do Lopes, a casa bonita, gostosa, bem agradável mesmo. E fizeram um café maravilhoso, uma delícia, tá? E se você quiser me convidar para um café numa tarde maravilhosa, vai ser um prazer também conversar. Podemos conversar sobre qualquer assunto, com um cafezinho, né? Pode, também comprei, já tomei o café também, já até acabou o café, precisa comprar mais. Café missionário, para ajudar no projeto. Aí o seu Francisco foi contar para mim a respeito de como começou, tá? Então, para quem não sabe, ele passava lá na pracinha e via os meninos lá fumando baseado e aquela coisa toda. E aí ele falava assim, cara, alguma coisa precisa ser feita para tirar esses meninos dessa influência ruim, né? E, gente, se tem uma coisa fácil de você conseguir juntar criança, é uma bola, tá?
Aí ele falou assim, eu parei o meu fusquinha lá e joguei a bola. Certo? As crianças é igual mosca varejeira quando você está cortando carne na cozinha. Né? Terrível. E a criançada viu uma bola, se junta em volta da bola. É uma coisa, parece que tem um imã, um negócio que atrai. Né? E aí ele começou então o trabalho ali junto com as crianças. Aí eu falei assim, poxa, que legal, que história bacana e tudo, e o trabalho que vocês estão fazendo lá. Né? Aí eu falei assim, e qual é o objetivo do projeto? O que vocês querem com o projeto? Né? Deixa eu entender, para eu saber como ajudar, eu preciso entender o que vocês querem com o projeto. Né? Porque a gente quer ajudar, porque eles precisam de ajuda, porque eles precisam acertar a vida deles, porque as famílias estão todas destruídas, os relacionamentos quebrados, a injustiça. Estão entendendo? Olha só, olha como as coisas se relacionam, tá? Então, as famílias estão quebradas, os jovens estão perdidos, os pais não conversam com os filhos não conversam com os pais, certo? E aquela moçadinha precisa buscar emprego, precisa trabalhar, e aquela coisa toda. Eu falei, legal. E o que vocês querem é isso? Essa foi a minha pergunta. Vocês querem ajudar essas crianças a acertarem a vida dela? Aí a gente pode trazer outros profissionais para fazer orientação e tudo, e ajudar. Né? Eu falei, tá, legal. É um projeto social mesmo, né? É um projeto social. Tá bom. E é isso? Essa foi a minha segunda pergunta. E é isso? É um projeto social? Tá? Porque se for um projeto social, ele é um fim em si mesmo. Está entendendo? Ele é apenas ele. Eu chamo o profissional, ele vem, dá orientação, ou eu encaminho para o profissional vai lá, dá orientação e tudo. Mas isso muda a vida? Vocês estão entendendo, gente? É para a gente pensar juntos, tá? Mas isso muda a vida? É isso que vai transformar a vida destas crianças e destas famílias de fato e de verdade? Aí eu trouxe a relação para pensar isso, tá? Eu trouxe a relação para eles daquilo que aconteceu com a Reforma Protestante, lá com Calvino. Lembra? Uma sociedade absolutamente destruída, certo? O povo numa miséria desgraçada, tendo que pagar indulgências para tentar conseguir um pedacinho. O cara já não tinha dinheiro, e o pouco que ele tinha, ele ainda tinha que dar para a igreja, certo? Aí vem a Reforma Protestante, aquela coisa toda, aí surge Calvino no meio dessa história, e aí a sociedade começa a mudar, as pessoas começam a prosperar, e aí começa a perguntar, o que está acontecendo? O que é isso? Uai, prosperidade no meio desse povo? Mas estavam pagando lá um pedacinho no céu e agora eles estão vivendo melhor, estão vivendo com qualidade, estão se relacionando melhor. O que é que entra no meio dessa sociedade, gente? A justiça bíblica. A justiça de Deus entra no meio dessa sociedade e transforma a vida destas pessoas. Então, quando eu olho para a justiça bíblica e a justiça social, eu enxergo a justiça social como um meio para auxiliar no processo de transformação
através da justiça bíblica. E aí o que eu falei para o seu Francisco? Olha, vamos fazer um pequeno ajuste nisso? O objetivo de vocês é levar o evangelho para essas crianças por meio do esporte e integrá-los numa comunidade local. Porque o que é que vai fazer a diferença, vai transformar a vida dessas crianças, não é a orientação profissional, que pode ajudar, mas é o evangelho que transforma. Porque o que transforma a vida do pecador não é o aconselhamento, não é o apoio psicológico, psicólogo, blá, blá, blá. Não, não é isso. O que transforma a vida das pessoas é a palavra de Deus. Exato. Só que no meio do caminho, vai se perdendo, né? Vai se perdendo. Isso, exatamente. Né? E aí eu falei assim, ó, vamos fazer um ajuste disso? Vamos fazer uma pequena calibragem do que vocês estão fazendo? O processo deve fazer com que as crianças sejam impactadas pelo evangelho através do esporte, porque é o que chama a atenção, mas eles precisam ser integrados a uma comunidade local. Por quê? Porque quando eles começam a vir para dentro da igreja, eles vão ouvir a palavra, vão ouvir como é que deve ser a conduta deles, o que a palavra de Deus diz em relação à relação entre pais e filhos, filhos e pais, sobre a relação entre servos e empregadores e servos, sobre a relação e o respeito com as outras pessoas, sobre não ser preguiçoso. Está entendendo? A palavra de Deus vai transformar a vida dessas crianças, a palavra de Deus vai moldar o caráter dessas crianças, e eles vão ser transformados pela palavra de Deus, quando estiverem dentro de uma comunidade cristã, que pode ser a igreja dos Cerejeiros, que pode ser a nossa igreja aqui, que pode ser qualquer outra igreja, que prega e ensina a palavra de Deus. Eles vão participar das células, e as células com adultos, tá? Não que eu seja contra a célula de jovens, mas eu acho que é importante crianças e adolescentes participarem de células com adultos para ouvir os problemas reais que existem, para entender como é que funciona os relacionamentos entre família, para terem a ideia. Quando eu me converti, gente, eu amava ir na célula. E eu ia na célula de adultos, porque não tinha célula de jovens. E eu via as famílias e eu falava assim, eu quero ter uma família assim. Porque esse é o padrão de Deus. E é essa referência que eu quero. Então, os relacionamentos, as formas como as coisas são construídas dentro da igreja, é que vai transformar e moldar o caráter e a personalidade dessas crianças, porque eles vão ser mais parecidos com Cristo e vão crescer adultos completamente diferentes. E aí quando chegar dentro de casa, o pai e a mãe vai falar assim, poxa, mas o meu filho respondia para mim, agora não responde mais, o que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo de errado aqui. Ele me obedece, eu falo para ele fazer as coisas e ele faz, o que está acontecendo? E isso ele está aprendendo aonde? Dentro da igreja. Temos como missão reconciliar com Cristo todas as pessoas. E ao cumprirmos nossa missão, conseguimos trazer a justiça de Deus para a nossa sociedade. Vamos dar uma pausa para o nosso cafezinho e a gente volta já já com a nossa programação normal. Ah, tá. Pessoal, eu estou ouvindo aqui no ponto eletrônico... Eu estou ouvindo aqui no ponto eletrônico para lembrar a respeito da feijoada, que ainda dá tempo, tá? Então, você fez assim porque é para descer ou é para falar com você, que eu fiquei confuso?
Tá bom, para falar com a André que ela tá ali. Não é isso? Tá bom? Então, não esqueçam da feijoada. Dia frio combina bem com feijoada. Outro recadinho eu vou aproveitar para dar. A partir da semana que vem, nós voltaremos a ter 2 salas, tá? E nós vamos retornar com o tema evangelismo através dos relacionamentos e 9 marcas de uma igreja saudável. Só que agora a gente vai fazer a inversão. Então, aqueles que participaram da 9 marcas vão ficar aqui em cima. Não, aqui em cima, porque era o maior grupo. Quem fez 9 marcas vai ficar aqui em cima para assistir evangelismo através de relacionamentos. Isso, exatamente. Tá vendo, ó? Precisa de uma mente feminina para simplificar. Não, é porque... Não, tem que trocar a classe, porque não cabe lá embaixo. Porque... Pessoal, ó, fim da EBD, essa é a última aula, tá bom? Foi maravilhoso esse ano, quanta coisa boa a gente viu. Então, tomara, né? Já me livra dessa confusão que eu criei aqui. Então, ó, quem estava aqui em cima, fica aqui em cima, gente, tá bom? Não saia daqui, fica aqui, tá bom? E quem estava lá embaixo, continua lá embaixo. É isso? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu vou falar para vocês o que não vai dar certo. Lá embaixo cabe... 25. É só trocar o professor, né, gente? Puxa vida, gente. Olha só, né? Ah, Deus. Eu sei que eu sou meio burrinho, mas de vez em quando, né? Então... Ai, Jesus amado, tá feia a coisa, hein? Olha, nossa, é o cabelo branco, os neurônios estão indo embora, gente. Você vai ficando velho, os neurônios vão morrendo. E não nasce outros, tá? Sim! Isso, exatamente. Ó, tá vendo? Você vê como a criação de Deus é perfeita e harmoniosa, né? Ela se relaciona bem quando cada um faz bem o seu papel, né? Isso aí. Então, muito bem, gente. Fica todo mundo onde estava e só muda os professores. Tá bom assim? Legal. Ufa, deu certo, hein? Maravilha. Então não esqueçam, hein, gente, a partir da semana que vem a gente volta para os 2 temas que nós estávamos falando antes, tá bom? Ok? E não esqueça da feijoada, tá bom? Isso. Maravilha. Vamos voltar então, gente, para a justiça de Deus, tá? Porque ela é perfeita, né? Não erra. E a justiça de Deus, ela traz paz. Veja só. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45. Olha que legal isso. Vocês estão comigo, né, gente? Estou me fazendo claro até aqui? Hã? A minha versão é antiga. Isso. A minha é a antiga. Eu gosto muito da NVI, mas tem algumas palavras na Almeida Revista e Atualizada que elas trazem uma interpretação um pouquinho melhor. Então, para estudo eu gosto mais da ARA. E eu crescia, decorei os versículos tudo aqui. Sabe, quando fala para falar o versículo, eu falo desse jeito. A pessoa fala, mas está errado. Não está errado não, na minha versão está certo. Né? Então, olha só. Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas, é uma condicional, ele veio para fazer o que, gente? Servir
Exatamente. O exemplo de Jesus, que é o exemplo que nós devemos seguir, é servir e dar a nossa vida. Quando Jesus veio, ele não veio para ser servido. Jesus mostrou para nós qual deve ser o nosso papel como crentes, que é o papel de servir. Agora, claro, é gostoso ser servido? Sim ou não? É maravilhoso, né, gente? Se tem uma coisa boa, é você sentar na mesa de um restaurante, pedir comida, né, e vem a comida e eu sou servido. É muito bom. Agora, servir dá trabalho? Muito trabalho. Certo? Muito. Até essa comida ficar pronta, preparada e tudo mais, né? E até ela chegar à minha mesa e depois ela ser retirada, né? O prato e tudo lavado e colocado tudo em ordem, dá muito trabalho. Mas qual é a sensação que você tem quando você termina um serviço? Entendeu? Ela não é a mesma sensação quando você termina de comer. Que é boa, vamos ser sinceros, né? Dá até uma tristeza, né? Sim, mas é um prazer enorme quando você serve, quando você ajuda. A satisfação de ver a alegria no olho do outro. Pode, eu ia dar o exemplo, mas melhor você falando. Tem dia que eu vou para a capelania pelo compromisso. Claro. Lá de zero, de sair lá da Nova da Vida, eu vim aqui. Aí, durante a capelania, Deus muda quem? Eu mesma, sabe? E é impressionante. E eu tenho pedido para Deus assim, me dá pelo menos uma razão pela qual eu vim aqui hoje. Que seja uma pessoa. Sim. E tem sido assim, aí eu falo, Deus, obrigado porque eu obedeci. Mas não é assim, você não começa a servir porque você acha lindo. Às vezes você vai pelo compromisso. Sim, e de fato, isso, porque por que a gente muitas vezes vai pelo compromisso? Porque é contra a nossa natureza pecaminosa, que nos empurra para o egocentrismo, que é aquele desejo de ser servido, de ser o centro do universo. Olha que interessante, gente. O modelo que Jesus fez e ele deixou para nós é algo que vai contra a nossa natureza pecaminosa. Porque o servir é contranatural. Nós não queremos servir. Não queremos. Nós gostamos de ser servidos, nós gostamos de receber. É bom, é gostoso e é confortável. É um fato. Tem gente que fala assim, olha, eu não faço devocional se não vier para mim uma devocionalzinha pronta para eu fazer. Porque está prontinho, é só ler e responder as perguntas. Eu não tenho que ficar pensando, porque pensar dá trabalho. Percebe? Isso, o servir é contra a minha natureza que busca sempre a autossatisfação. Mas o Senhor Jesus disse, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. E aí Paulo diz, sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E aí Paulo diz assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, passei por necessidade, passei por naufrágio, mas também comi na mesa dos reis, fiz tudo. E aí ele diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Gente, isso para mim é o ápice da maturidade cristã. O entendimento de que Deus me salvou, de que Deus me resgatou, de que Deus me colocou aqui, nesse local, nessa sociedade, nessa igreja, nessa cidade, para servir. Sim, só que o pecado nos empurra na direção oposta disso.
Percebe? Quando Deus coloca Adão, ó a criação perfeita, quando Deus coloca Adão lá no meio do jardim, ele fala assim, ó, você vai cuidar de tudo isso aqui. Cuidar significa servir, né, gente? Certo? Deus não colocou Adão e falou assim, agora você fica deitadão aí, Adão. Beleza? Vou arrumar uma rede maravilhosa com linho fino, né? Sabe, fios egípcios essa rede para você, Adão. Tá bom? Vou colocar aqui umas girafas para ficarem abanando para você em dias quentes, elefantes com suas orelhas, né? E aí, não, certo? Ele foi colocado lá para cuidar, e cuidar exigia trabalho. Ele tinha trabalho para fazer, mas ele era feliz fazendo aquilo. É o pecado que deturpou toda a criação de Deus e transformou aquilo que era bom em algo ruim. Mas, em Cristo, nós somos o que, gente? Nova criatura. Então, em Cristo e por Cristo, eu sirvo, porque Ele me deu exemplo. E quando eu sirvo, eu sinto o shalom de Deus na minha vida. Eu sinto a paz de Deus, que excede todo o entendimento. E aí eu me sinto feliz, alegre, disposto, porque mesmo que eu não queira, quando eu me deixo ser usado por Deus, Deus transforma uma sensação, um pensamento ruim em algo absolutamente maravilhoso. E você vê a expressão do outro, o olhar de agradecimento. Pergunta para o seu Francisco e para aquela turma que serve aquelas crianças, a alegria que ele sente de ver a satisfação daquelas crianças depois da palavra, da comida, da brincadeira e de tudo mais. Pergunta para ele. Percebe? E ele, claro, não veio apenas para servir, mas a palavra diz que ele veio para dar a sua vida. Para quem, gente? Para todos. O Senhor Jesus deu a vida em resgate para todos, por muitos, não para todos. Não vou entrar na discussão de eleição, predestinação. Não vou. Tá bom? Não vou. Mas eu creio. O pastor Augusto Nicodemos diz o seguinte, ó, você pode até não entender, mas você não pode negar que ela existe. Então fica com esse barulho aí. Muito bem, então ele veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Como que nós demonstramos e damos o nosso testemunho nesta sociedade caída, gente? Quando nós servimos. Porque quando servimos, mostramos a diferença que Deus fez e faz na minha vida. E mostramos aquilo que Deus faz na vida das outras pessoas através da minha vida. Percebe? Quando eu sirvo, eu mostro a glória de Deus através da minha vida, porque nós fomos criados para glorificar a Deus. E quando servimos, nós glorificamos ao nosso Deus. E é isso que faz a diferença, porque dá testemunho a respeito do amor de Deus pela vida dos outros. Está entendendo? Está entendendo o quanto o servir e o praticar a justiça de Deus vai ao encontro da missão que Deus nos deu, que é honrar e glorificar a Ele? Porque quando fazemos isso, demonstramos a glória de Deus na vida das outras pessoas, e aí sim os incrédulos poderão reconhecer quem é Cristo através das nossas vidas. O Filho não veio
Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Fazer justiça é ir a todos os lugares em que o tecido do Shalom rasgou, alcançando todos na sociedade, todos, inclusive os mais fracos e caídos. Porque quando eu ajudo ao necessitado, e nem sempre a necessidade das pessoas é só uma necessidade financeira, mas pode ser uma necessidade emocional, e todos têm uma necessidade espiritual. Quando eu sirvo a eles, eu impacto a vida deles, mas eu impacto a vida dos outros. Sabe o que eu falei para o seu Francisco? Ele falou assim, mas a gente levava as crianças para a igreja, e aí é só um grupinho de 10. Aí eu falava assim, deixa eu falar uma coisa para o senhor, seu Francisco. A conta está errada. Porque o senhor não está alcançando e ensinando só 10. O senhor está alcançando todos os outros que estão lá na casa deles. Que tem pelo menos mais uns 3 lá. Então, o senhor aumenta de 10 para 40. Porque quando a palavra está sendo ensinada e pregada para essas crianças aí, está sendo impactado a vida daqueles que ficaram lá dentro de casa. O pai, a mãe e os irmãos, os tios, os avós e todos os outros. Porque não é quantidade, gente. Mas é a qualidade que vem através do Evangelho. É isso que faz a diferença. Quando eu sirvo, eu não estou servindo só aquele que está sendo diretamente impactado pelo meu trabalho, mas eu estou alcançando a vida de todos aqueles que estão próximos dele. Está entendendo? O impacto do servir, o do levar a justiça bíblica para a sociedade da qual a gente vive, a quantidade de pessoas que são impactadas pelo Evangelho. O trabalho que é feito de capelania não é só para aquele que está ali dentro do leito, mas é também para aqueles que estão próximos, médicos, enfermeiros, pessoal da manutenção, pessoal da recepção, a família. Olha quantas pessoas são impactadas em volta daquele trabalho que está sendo feito com uma pessoa. O Davi e a Raquel foram várias e várias vezes lá para o pessoal do Asas de Socorro servir. Cuidar do dente lá do pessoal. E quantas vidas não foram impactadas? Você termina o serviço, você junta as suas coisas, você volta para sua casa, mas a palavra semeada não volta vazia. Ela continua lá, sendo trabalhada naquela sociedade, naquela comunidade, naquele local, naquela vida daquelas pessoas todas. Essa é a justiça de Deus que traz o shalom de Deus. Mas a justiça também é a beleza de Deus. E por que ela é a beleza de Deus? Porque a nossa sociedade busca o interesse em seus relacionamentos. Ou seja, eu me relaciono com você por aquilo que você pode me trazer. O nosso lugar não é aqui. E não é buscar satisfazer aos desejos do meu coração que eu fui escolhido por Deus. Mas quando eu busco não satisfazer os desejos do meu coração, mas eu busco mudar minha mente para conseguir auxiliar ao invés de só ter, é que eu vou trazer a beleza do Evangelho para a vida das outras pessoas. Quando eu me deixo ser usado por Deus, quando eu saio da minha posição confortável na minha cadeira, e quando eu vou em direção às outras pessoas, quando eu me movimento em direção à sociedade onde eu estou, aos vizinhos, à minha família, a todos que estão próximos de mim, quando eu me disponho nas mãos de Deus para servir e não para ser servido, eu impacto a vida de todos aqueles e eu trago a justiça de Deus que é absolutamente linda e maravilhosa.
O sacrifício do Senhor Jesus na cruz foi aquilo que existiu de mais horrível. Mas Ele trouxe para o mundo a beleza da salvação. Abra sua Bíblia em Gálatas 3 e vamos ler de 1 a 14. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejai agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Eu já falei sobre imputação de pecados e imputação da justiça de Deus. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A justiça que o Senhor Jesus foi para que nele fôssemos justificados. Somos tornados justos pelo sacrifício do Senhor Jesus. E é justamente a justiça que recebemos da parte de Deus em nossa vida que deve ser levada para este mundo caído e absolutamente corrupto e injusto. Em Cristo, por Cristo, através de Cristo, é que a justiça de Deus ela é manifestada. E o mundo vai conhecer quem é Jesus, se nós praticarmos a justiça de Deus. Passamos agora a ter o compromisso de trazer a justiça de Cristo para este mundo caído. E por fim, a justiça e as boas obras. Por que então será que a gente tem que fazer boas obras e ações? Primeiro, para obedecer a Deus que amamos. Para obedecer a Deus que amamos. Abre a sua Bíblia lá em 1 João 3. 1 João 3. Na sua Bíblia tem o versículo 17, 18? Tem? E em 1 João, claro que eu estava olhando a 3 João. Espera aí, gente. Olha, agora...
Vocês acreditam que eu achei agora? 1 João 3, 17 e 18. Ai, Deus, sabia que estava faltando alguma coisa. E eu estou lutando com esse óculos já faz tempo já. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Porque devemos fazer boas obras e ação? Para obedecer a Deus que amamos. Também devemos fazer isso, porque amamos o nosso próximo. Mateus 22, gente, vai falar a respeito do quê? Versículo 36 a 40. Os 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Para demonstrarmos a nossa fé. Tiago 2, vamos lá para Tiago 2. Agora eu estou achando tudo, olha que loucura. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã, Tiago 2, 14 até 18, tá? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. E para mim esse é o ponto-chave desse trecho aqui. Porque ter a fé e não mostrar através das minhas atitudes é apenas receber e não servir. As obras são uma demonstração da fé que eu tenho em Deus. Como o batismo é usado para demonstrar publicamente a minha fé em Cristo, a minha salvação, as obras são uma forma de eu demonstrar a fé para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus. São as minhas atitudes. É a minha forma de agir, de me relacionar com as pessoas, que vai demonstrar a minha fé para aqueles que estão próximos de mim. Porque senão, gente, eu sou como um fantasma espiritual passando em meio às pessoas. O que é que me diferencia como um cristão daqueles que não são cristãos? Eu ando e aí tem uma auréola aqui em cima de mim, todo mundo olha e fala, aquele é crente. Ou, não, porque eu ando com a Bíblia debaixo do braço. É isso que demonstra que eu sou cristão? Não, são as minhas atitudes, é o meu comportamento, a minha forma de agir que demonstra a diferença. Diga, Ana.
Sim. Quando eu penso sobre a questão de conformidade, tá? A palavra conformidade é tomar a forma de algo. Se eu olho para a injustiça do mundo e eu me conformo com esta injustiça, eu estou me tornando conforme o mundo. E quando eu olho para a justiça bíblica de Deus e eu vejo a exortação que a palavra de Deus me diz para agir conforme a justiça de Deus, porque ela é bela e ela traz paz, então sim, é claro, eu vou lutar contra a minha natureza pecaminosa, que vai o tempo inteiro me empurrar para o egocentrismo, para a minha vida e os meus problemas. E é interessante porque quando você, mesmo tendo problemas, é usado por Deus para transformar a vida de outras pessoas, parece que o fardo fica mais leve. Está entendendo? Quantas missões, quantos trabalhos não foram criados frutos de problemas que recaíram sobre a vida das pessoas? Um montão. Quando você olha para a origem dos ministérios, dos grandes ministérios que existiram e que impactam milhões de pessoas, você olha para a vida daquelas pessoas que estavam passando por problemas e dificuldades e falaram assim, poxa, mas eu posso ser usado por Deus aqui. O trabalho de capelania, o trabalho de asas de socorro no meio dos índios e tantas outras missões, quando você olha para a origem dessas missões, muitas delas são frutos de problemas que pessoas passaram, por dificuldades e que elas enxergaram no meio da dor e do sofrimento, um caminho para alcançar pessoas que estavam vivendo a mesma dor e o mesmo sofrimento. E aí então eu vou impactar a vida das outras pessoas e a minha dor e o meu sofrimento será amenizado por Cristo porque eu estou servindo. E fisiologicamente isso traz endorfina, certo, Valmir? Uma sensação de bem-estar depois que você ajuda. É fisiológico, foi criado por Deus, é perfeito. Percebe? Mostrar ao mundo o caráter e a obra de Deus. A gente deve fazer boas obras e ações porque elas mostram o caráter e a obra de Deus, porque elas são fruto do Espírito em nós. Eu não vou ler 1 João 4,7, Gálatas 5,22, Tiago e Efésios. Porque Deus dá dons ao seu povo para que isso aconteça. E para ganhar a audiência para o Evangelho. Eu devo praticar justiça e boas obras porque eu obedeço a Deus que eu amo, porque eu amo o meu próximo, porque eu demonstro a minha fé, porque eu mostro ao mundo o caráter e a obra de Deus, porque elas são fruto do Espírito em minha vida, porque Deus dá dons para mim para que isso aconteça e para ganhar audiência para o Evangelho de Cristo. É completo, gente. É completo. Quando eu deixo ser usado por Deus, eu impacto a vida de outros e a sociedade onde eu estou por causa do Evangelho. Tudo que eu faço não é para mim, mas é para Ele, para que Ele seja reconhecido. Ao praticarmos as boas obras, mostramos ao mundo a diferença que a igreja faz em nossa sociedade. E isso nos permite compartilhar o Evangelho. Abre portas para a pregação do Evangelho. Quando eu pratico as boas obras, eu consigo abrir as portas para a pregação do Evangelho. Lembra do Adam? O Evangelho está sendo pregado para aquelas crianças. E ele começou com uma bola rolando no campinho. E aquela foi a porta aberta para levar o Evangelho para a vida dessas crianças. O que aprendemos então? Não devemos ser negligentes para os mais necessitados. Os nossos olhos e ouvidos têm que estar atentos para aqueles que necessitam de cuidado e de amparo. Porém,
O foco central deve ser sempre o de pregar o evangelho a toda criatura, cumprindo assim a missão da igreja. Esse é o foco. Sempre. Eu ajudo, eu apoio, eu crio, eu faço e eu aconteço. Com o objetivo sempre de pregar o evangelho. E ao fazer isso, eu cumpro a missão que Deus deu para mim. A justiça de Deus traz ao mundo a paz de Cristo. E esse deve ser o nosso foco. O nosso Senhor Jesus sofreu injustiças para que a justiça de Deus fosse plenamente satisfeita. E para que em Cristo pudéssemos ter a reconciliação com nosso Deus. Quando levamos o Evangelho, quando pregamos o Evangelho, levamos ao mundo a justiça de Deus. Porque as injustiças do mundo foram plenamente satisfeitas em Cristo lá na cruz. Porque Ele carregou o pecado do mundo sobre as costas dele, para que o mundo fosse impactado pela justiça de Deus. E quando eu me disponho nas mãos do Senhor, eu estou praticando a justiça dele. Amém? Vamos orar. Senhor, que desafio temos em nossas mãos e em nossas vidas. O desafio de praticarmos a justiça bíblica. E não apenas uma justiça social, que é incompleta e imperfeita, mas a justiça do Senhor, que é completa e perfeita. Nos ajuda, Pai, a sermos, de fato, instrumentos em Tuas mãos para praticarmos a justiça do Senhor nesse mundo caído. E dessa forma, pessoas possam ver, reconhecer e entregar suas vidas a Cristo através das nossas atitudes. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Não esquece então da feijoada e que semana que vem, quem estava aqui em cima, fica aqui em cima. E quem estava lá embaixo, fica lá embaixo. E só os professores mudam. Não, eu estou treinando para ver se eu não vou falhar, né?